Peste antonina. Ano 165 depois de Cristo. Morte 5 milhões. Causa desconhecida. Com início na Roma Antiga e acometendo todo o mundo romano, a peste antonina foi uma epidemia datada do inverno do ano 165 e que perdurou até 180. Recebeu esse nome devido à família que governava aquela região no tempo. Também conhecido como peste de Gallen, a doença afetou toda a região da Ásia Menor, Turquia, Egito, Grécia e Itália. Era uma infecção viral que causava na pele pequenas feridas, como catapora e sarampo, mas até hoje sua causa é desconhecida. Provavelmente foi trazida a Roma após a chegada de soldados que vinham da Mesopotâmia, por volta do ano 165, e de alguma maneira eles teriam espalhado o vírus, que matou cerca de 8 milhões de pessoas, dizimando o exército romano. A praga matava 2.000 pessoas por dia na cidade de Roma e possuía taxa de letalidade de 25%, um índice elevadíssimo, o que significa que dos doentes um quarto morria. Algumas cidades até mesmo chegaram a perder até 30% de suas populações. 2. Praga de Justiniano. Ano 541 a 542. Morte 25 milhões. Causa peste bubônica. Outra pandemia antiga ocorreu no reinado do imperador Justiniano I, tendo sido creditada por muitos como a primeira da história. Ocorreu ainda no Império Bizantino e é atribuída ao exército do imperador. Foi logo no período de transição da Antiguidade Tardia para a Idade Média, em 540, uma época bastante marcada por crescimento de feudalismo, conflitos entre nobrezas, fragmentação dos poderes e regionalização. Com a queda do Império Romano do Ocidente, Justiniano buscava restaurá-lo a todo custo, o que causou uma guerra que se espalhou por todo o continente, transmitida por pulgas de ratos infectados vindos de navios. A peste surgiu no Egito, passou pelo Oriente Médio e desembarcou em Constantinopla, capital do Império Bizantino. Foi a primeira epidemia de peste bubônica de que se tem notícia e assolou a população da cidade. Segundo estimativas, de 500 mil a 1 milhão de pessoas morreram na capital devido à doença, e a peste teria sido espalhada por tropas justinianas, que inclusive foram bastante afetadas. Até mesmo o imperador contraiu a peste, mas sobreviveu. Tomando proporções ainda maiores, a praga se espalhou pela Síria, Europa e Ásia Menor. A bactéria chamada Yersinia pestis, carregada por pulgas de roedores infectados. Após contato ou picada, ataca o organismo e provoca uma reação dos nódulos linfáticos das axilas, virilhas e pescoços, que incham e formam enormes bolhas de pus, conhecidas como bulbões. Além disso, as extremidades do corpo começam a se necrosar, causando um aspecto terrível nos doentes, como se fossem degenerados vivos. Resguardadas as devidas proporções de população e data, justamente acredita-se que a praga de Justiniano foi ainda mais avassaladora que a peste negra, apesar do número absoluto de mortos ser comparativamente menor. Em termos relativos, provavelmente a praga de Justiniano matou relativamente mais pessoas, algo em torno da metade da população de regiões da Europa. 3. Peste negra, ano 1346 a 1353. Mortes 75 a 200 milhões. Causa peste bubônica. A mais avassaladora das pandemias da história em termos absolutos, a peste negra talvez seja a primeira que vem à sua mente quando falamos do histórico das doenças que mais mataram no mundo. E de fato, sua importância serve até hoje para determinar alguns traços de transmissão de patógenos e comportamento de moléstias infecciosas. A peste acometeu toda a região da Europa, África e Ásia, levando a óbito cerca de 75 milhões até 200 milhões de pessoas em pleno século XIV. Provavelmente originária na Ásia, a peste negra pulou de um continente para o outro ao viajar em pulgas de ratos, que viviam nos navios mercantes. Essas pulgas eram vetores de bactérias, e se picassem seres humanos, transmitiam a doença. Outra forma de contágio pode ser pelo contato da pele com excrementos de roedores infectados,
Os epicentros eram os portos, que também eram grandes centros urbanos da época, sempre lotados e com alta circulação de pessoas. Com iguarias variadas e produtos, navios desembarcando e pessoas entrando e saindo das fronteiras marítimas, a propagação chegou a níveis aterradores. Os sintomas da peste negra eram e ainda são, pois a peste bubônica não foi extinta, avassaladores e bastante agudos. Além disso, causava necrose nas extremidades, devido às endotoxinas bacterianas sobre os vasos sanguíneos. A peste negra, assim como a praga de Justiniano, era uma doença causada por uma bactéria chamada Yersinia pestis, transmitida pela picada das pulgas que parasitam os ratos. 2. Terceira pandemia de cólera, ano 1852 a 1860, mortes 1 milhão, causa cólera. E uma lista de 7 pandemias causadas por cólera, a terceira é geralmente considerada a pior. Datada do século XIX, a pandemia durou de 1852 a 1860, e assim como a primeira e a segunda teve origem na Índia, e pelo rio Ganges chegou até a Ásia, Europa, América do Norte e África, exterminando cerca de 1 milhão de pessoas pelos continentes. A cólera é uma infecção do intestino delgado e é causada por bactérias Vibrio colérico, que vivem na água. As diarreias causadas pela doença podem durar dias e desidratam agressivamente o organismo, causando distúrbio eletrolítico. Isso pode levar a uma série de sinais secundários, como os olhos que se afundam nas órbitas e diminuição da elasticidade da pele. 1. Gripe russa, ano 1889 a 1890. Morte 1,5 milhão. Causa influenza, também chamada de gripe asiática de 1889. A gripe russa teve seus primeiros casos em 1889 em 3 locais distintos: Bucária, na Ásia Central, Turquestão, em Athabasca, no Canadá e na Groenlândia. Afetava principalmente crianças e jovens e levou à morte de 1 milhão a 1,5 milhão de pessoas. Acreditava-se que a doença teria sido causada pelo vírus H2N2. No entanto, descobertas recentes apontam para o subtipo H3N8 de influenza A. A doença causava crises de pneumonia e febre.